Boa tarde. Meu nome é Pablo de Júlio, eu sou diretor da Galeria Utópica e estamos aqui numa conversa com a Heloíse Costa. O assunto é a exposição que está em cartaz na galeria agora, que se chama Três Autores do Sexo Fraco, Alice Kanji, Dulce Carneiro e Anne Maria Henrique. Esse título vem de um boletim, de um texto de um boletim que a gente achou ao azar, onde se comenta a participação das mulheres no Salão de Arte Fotográfica de 1959. A partir desse texto, nós fizemos uma seleção de imagens das três e a Heloíse Costa escreveu o texto do livro que acompanha a exposição. Heloíse, o que você tem a dizer sobre esse título? Porque isso é uma frase que era muito comum na época e hoje a gente vê que é fora de contexto, é um choque, né? Mas o que você pode dizer sobre isso? Bom, boa tarde, primeiramente, ao público da galeria, ao público da SP Arte. Eu queria agradecer o convite do Pablo para essa conversa e dizer que eu acho essa iniciativa da exposição dessas três mulheres fotógrafas do Fotocine Clube Bandeirante, ou que estiveram vinculadas aí em algum momento ao Fotocine Clube Bandeirante, muito oportuna. Como você falou, o título, na verdade, é uma provocação, né? Porque quando a gente ouve três autores do sexo fraco, realmente, para a nossa sensibilidade contemporânea, é um choque muito grande, né? E acho que o comentário que você faz no texto de introdução do livro me chamou muita atenção, né? Porque você comenta o que significaria a gente pensar num grupo, né, de fotógrafos que hoje é considerado muito importante por ter aberto uma vertente da fotografia moderna no Brasil, que tinham uma concepção das relações de gênero tão desigual. Essa provocação, ela é muito importante para a gente pensar o que significa essa modernidade fotográfica num ambiente, né, ainda tão conservador, de certa forma, né? Então, me parece que trazer esse debate é uma das grandes contribuições que a exposição coloca nesse momento. E eu agradeço pelo convite, porque me permitiu não só ter acesso às imagens dessas fotógrafas, como também às suas biografias, ao material que a equipe da Galeria Utópica produziu através de entrevistas, né, de depoimentos de pessoas ligadas a essas fotógrafas. Então, foi para mim também uma oportunidade muito enriquecedora poder participar desse projeto na preparação do texto, de reunir informações. Quer dizer, o texto não é um texto muito pretensioso, quer dizer, ele, na verdade, tenta articular, né, essas informações dispersas sobre essas fotógrafas e pensar, trazer elementos para a gente pensar o que significa essa invisibilidade das mulheres nesse universo, né? Eu começo o texto justamente falando de uma exposição que aconteceu em 2015 no Museu d'Orsay, em Paris, que o título era Quem tem medo das mulheres fotógrafas, né? Que também era uma provocação, né? Que visava justamente trazer a público esse fenômeno da presença maciça das mulheres no ambiente da fotografia, por um lado, e por outro, essa invisibilidade que é muito impressionante, né? E a exposição, no caso, ela trouxe 150 fotógrafas
e mostrou, né, tanto de vários países europeus como também dos Estados Unidos, né, e mostrou justamente que a presença feminina no campo da fotografia, ela vai desde os primórdios da invenção dos primeiros processos fotográficos, né, no século XIX, até a Segunda Guerra, com uma força muito grande, e mulheres que não só atuaram como fotógrafas, mas que estiveram desde o início nos bastidores da fotografia, seja como assistentes de estúdio, como laboratoristas, como profissionais que trabalhavam com retoques, com colorização. Então, o que significa essa invisibilidade, né? Eu acho que se lá fora esses esforços vêm sendo feitos já com um certo fôlego, eu acho que falta isso entre nós e eu vejo essa exposição como uma contribuição nesse sentido. É interessante, você sabe que a gente trabalha com Lorca, né? O Germán Lorca, que é o único fotógrafo sobrevivente da turma do Fotoclube Bandeirantes. E é óbvio que a gente conversa com ele, já perguntamos várias vezes sobre as mulheres. Ele não lembra nada em particular. Algum nome, enfim, que pinga de um lado do outro. E se você for pensar um pouco, a Dulce Carneiro ficou mais de 20 anos no Fotoclube, né? E a Alice 30, né? Tem fotos dela desde os anos 50 até os anos 80. No caso da Ana Maria Henrique é diferente, porque ela já era uma fotógrafa conhecida, consagrada na Argentina, né? Mas eu queria que você falasse um pouco sobre o caso das três, né? Porque realmente cada história é uma, né? Uma é uma dona de casa, a outra é uma fotógrafa, uma mulher, digamos, independente, pelo menos por os critérios da época. E a terceira, que é a Anne Marie, é uma imigrante alemã que chegou em Buenos Aires e se abriu o caminho sozinha, praticamente, né, numa sociedade machista como aquela, né? São três casos bem diversos, mas representativos, né, Luiz? O que você acha disso? Sem dúvida. Esse seu convite me fez rever muita coisa dos boletins, né, que eram os boletins informativos do Fotocine Clube Bandeirante, justamente buscando notícias, informes, o que havia sobre as mulheres, né? E, de fato, o que a gente observa, né? Eles criaram uma seção feminina, né? Foi criada uma seção feminina no clube, mas é muito curioso porque essa seção, embora houvesse um discurso de inclusão das mulheres nas atividades do clube, funcionava muito mais como a congregação ali das esposas dos fotógrafos atuantes, né? Que com isso criavam ali uma confraria para dar apoio, né, às atividades dos seus maridos, né? Então a gente encontra, por exemplo, notícias de uma da presidente dessa seção feminina colaborando na limpeza das molduras, né? Então, é muito curioso, porque depois o Eduardo Salvatore vai dizer que foi criada a seção, mas que as mulheres não compareceram, né? Que as mulheres não atenderam a esse chamado. Só que a gente precisa pensar nas condições materiais que essas mulheres tinham para aderirem ou não à fotografia, né? Porque no caso da Alice, por exemplo, ela era uma dona de casa, como você comentou, e nessa condição ela não tinha a oportunidade de frequentar as reuniões do clube que aconteciam à noite, né? Considerando ainda mais aquele momento, né? Em geral, essas mulheres não tinham autonomia financeira
para comprar os seus próprios equipamentos, né? Então, dizer que se criou uma sessão fotográfica, né, uma sessão de fotografia, que as mulheres não aproveitaram essa oportunidade, é camuflar uma situação de desigualdade muito intensa, né? E no caso da Alice, e a gente vê outras fotógrafas do clube, como a Palmira Giró, por exemplo, foram fotógrafas que criaram as suas próprias oportunidades a partir dessa condição de auxiliares dos seus maridos, porque se a gente pensar, você trabalhar como assistente era uma das vias de aprendizado para fotógrafos, sejam homens, sejam mulheres, né? Então, a partir disso, quer dizer, elas vão criar estratégias próprias para atuarem no meio, né? Porque, em certo sentido, né, se elas pudessem contar com a compreensão desses companheiros, era possível ter o seu trânsito na cidade facilitado, né, porque elas estavam acompanhadas, né, ter acesso aos estúdios, ter acesso a equipamentos de boa qualidade. Então, essa condição era muito confortável nesse sentido, né? A Dulce Carneiro, por sua vez, ela já chega no clube numa outra condição, né? Ela era uma pessoa que tinha um trânsito no circuito artístico, ela era poeta, e aí eu falo poeta propositadamente porque poetiza, né? Hoje a gente identifica aí um sentido um pouco pejorativo nesse termo, o seu trabalho comentado por vários críticos importantes da época, né? Teve ligada ao universo da moda, era uma pessoa culta, né? Então ela já chega no clube numa outra condição, ela chega a escrever artigos para o boletim do clube, né? Ela começa a organizar uma série uma coluna, né, vários artigos, e ela convidava pessoas para escreverem sobre a fotografia é arte, era a pergunta que ela fazia. Então, era uma pessoa bastante articulada com o circuito artístico, e ela chega realmente no clube numa outra condição, né, das fotos que fazem parte da exposição, me chamou muita atenção a fotografia, o retrato que ela faz do Flávio de Carvalho, né, que era uma pessoa de quem ela foi próxima e que dá conta justamente dessa inserção dela nesse circuito, né? E ela sai, então, por conta própria, no início dos anos 70 e vai assumir realmente, né, uma trajetória como fotógrafa profissional. Ao passo que a Anne-Marie Henrich era uma fotógrafa já muito consagrada na Argentina, quando ela começa a circular, fazer circular suas fotografias nos salões do Fotocine Clube Bandeirante, e vai ter uma acolhida muito boa, né, por parte do clube, que, enfim, talvez não tenha tanto a ver com a questão de gênero, mas com a própria condição de reconhecimento que ela já tinha conquistado antes de apresentar suas fotos no clube, né? E eu queria só complementar isso que você falou, Pablo, porque, de fato, a gente observa nas listas dos catálogos de exposição dos salões, né, dos salões anuais do Fotocine Clube Bandeirante, um número muito grande de fotógrafas mulheres, né? E sobre boa parte delas a gente realmente não tem informação. Então, tem a Bárbara Morse, que é uma outra, a própria Madalena Schwartz, que eu acho que é uma fotógrafa que ainda merece um estudo. A Palmira Giró, que eu acabei de comentar, que foi uma fotógrafa cujo trabalho veio a público mais recentemente em exposições no exterior,
e cuja descoberta, entre aspas, veio de uma maneira indireta, né? A partir do estudo e da catalogação das fotos do Marcel Giró, do marido. Do Marcel. A gente vê esses caminhos cruzados, né? E como ainda existe muita coisa para ser nessa linha, né? Agora, assim, falando um pouco do trabalho de cada uma, e cada uma é um caso, né? A Alice Kanji é a típica dona de casa que gosta de fotografia amadora. Eu conversei com os filhos dela e as lembranças que eles têm são muito vagas, né? Eles não acompanharam ela como fotógrafa. Mas uma coisa interessante que eu queria que você falasse um pouco sobre isso, porque até linka com uma parte do teu texto que eu achei muito legal, que tem 4 fotos da Alice, são 2 abstrações, que é uma foto de um tronco e depois aquela das folhas, e tem um retrato que ela fez de um fotógrafo fotografando uma mulher no estúdio, que não é o marido dela, porque eu já perguntei, não é. Ela deve ter feito isso no estúdio do Fotoclube Bandeirantes, ela devia trabalhar lá como assistente também para outros fotógrafos. E outra foto que ela fez, que ela chama de 2 gerações, tem 2 mulheres de 2 gerações diferentes, que parece que também é uma foto que ela fez no estúdio, né? E eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Eu sei que não existe uma forma feminina ou masculina de fotografar, mas me parece que o tratamento que ela deu a essas 2 imagens, a esses 2 retratos, essas 2 fotos onde aparecem mulheres, tem muito uma mão de uma mulher, o olho de uma mulher. Pode ser que eu esteja errado, não sei, mas eu vejo muito isso. E a outra coisa, que eu obviamente não estou linkando com a Alice, porque a Alice demonstra, através do tempo, um domínio bastante amplo da técnica, né? Ela sabia fotografar, sabia fotometrar, sabia revelar tudo. Mas é interessante porque você, no teu texto, fala sobre uma publicidade da Kodak, eu não lembro se era da Kodak, mas é uma câmera automática, onde eles falam que a câmera é muito simples de usar, enfim. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, com relação à Alice. Depois a gente fala das outras. Tá bom. Então, eu não gosto muito de investir nessa ideia da existência de um olhar feminino, né? E eu acho que isso talvez seja uma maneira, às vezes, da gente enclausurar ainda mais a produção das mulheres. Então, acho que a gente precisa tomar um pouco de cuidado com isso. Eu, pelo menos, tento tomar um pouco de cuidado com isso. Mas, de fato, os temas que as mulheres escolhem para fotografar, eles dizem respeito, muitas vezes, às limitações que elas têm, né? Então, nos anos 50, você vai ver diversas fotógrafas mulheres que vão se dedicar à fotografia de crianças, né? E aí a crítica costuma falar porque elas eram tão sensíveis que escolhiam temas infantis. Bom, o acesso dessas mulheres ao universo infantil, a esse ambiente doméstico, era total, né? Então, nada mais imediato ali do que esse convívio direto com as crianças e elas fazerem disso um tema das suas fotografias, né? Então, se a gente for ver agora, né, nesses estudos mais recentes, a gente vai observar que fotografias de crianças acabaram se tornando um nicho de atuação das mulheres fotógrafas, porque muitas delas não tinham estúdio e elas trabalhavam por encomenda, e elas iam na casa do seu cliente fotografar. Então, era muito mais fácil uma dona de casa, uma mulher, receber uma fotógrafa mulher em casa para fotografar a família, do que receber um fotógrafo homem em casa, né? Então, a gente observa, e isso está começando a aparecer na bibliografia, que era um nicho de mercado para as mulheres atuarem como fotógrafas de crianças. E aí se cria todo um modo de fotografar, que aí se fala é muito feminino,
mas que era justamente fotografar a criança no seu ambiente de uma maneira super espontânea, porque ela tinha acesso a esse lugar de uma maneira facilitada pela sua própria condição de gênero, né? Então, daí existe uma distância da gente dizer que fotografar crianças vem da sensibilidade feminina, né? Quer dizer, a questão é muito mais complexa do que isso, me parece, né? Mas eu acho que você tem muita razão quando você fala dessas fotos que ela faz do estúdio, né? Porque ali ela realmente explicita esse lugar de onde ela fotografa, né? Me parece muito bonito, né? Esse lugar dela como assistente que olha o próprio ato de fotografar, né? Esse bastidor como um momento de reflexão até sobre a própria maneira que ela olha para essa modelo que é uma mulher e daí por essa figura masculina, né? Que em certo sentido é quem ali detém o poder, né? E que cria condições para que ela exerça a fotografia, né? Então acho que nesse sentido eu acho que a gente pode realmente falar desse olhar centrado, né? Desse olhar que se dá a partir de um lugar específico. Uma forçação de barra seria falar que a foto explicita uma situação de poder, né? Que o homem está fotografando, a mulher está... Bom, mas a gente não está aqui para isso, né? Mas, enfim, não, tem eu também acho essa que leitura. né? De fato explicita, Oi, né? Luiz, e aquela propaganda da máquina? Como é que era mesmo aquela história? Então, é uma câmera automática japonesa que está sendo lançada e o anúncio, ele é muito... eu fiquei contente de encontrar esse material porque ele só vem corroborar com o artigo que você encontrou, né? E essa ideia dos 3 autores do sexo fraco, porque o anúncio faz toda uma propaganda das facilidades que a câmera oferece, que ela é praticamente toda automática e que, por conta disso, ela seria muito adequada ao uso pelas mulheres, porque ela não exige, né, que Muitos cálculos. né, muitos cálculos sobre fotometria, luz e tudo mais, né? Então eu achei muito bom porque justamente compõe aí essa situação de como as mulheres são vistas naquele momento do clube que você já tinha trazido no texto que você levantou, né? Engraçado, eu vou pular agora para a Anne Marie, porque você falou uma coisa dessas últimas duas coisas que eu acho que tem tudo bom. Primeiro, porque a Anne Marie era uma fotógrafa muito técnica, ela trabalhava com câmeras de grande formato, fazia retratos com uma luz incrível na escola do George Orwell, que era o fotógrafo de Hollywood. Quer dizer, era uma foto milimétrica, uma foto muito técnica, além de uma sensibilidade incrível, era muito técnica, ela dominava muito bem a técnica. E é interessante isso que você está falando, que as pessoas podiam achar estranho que ficariam mais à vontade com uma mulher fotografando as famílias e tudo isso. Ela teve esse problema do outro lado. Quando ela chegou na Argentina, ela começou a trabalhar nos anos 30, ela usava calça comprida e as mulheres ficavam horrorizadas, porque aquilo era uma coisa muito avançada na época. Ela vinha da Alemanha. E quando ela ia fotografar as pessoas, ela começou a fotografar, lógico, ela fazia os retratos da sociedade, né? A fotografia era cara, né? Ela entrava em casas das pessoas da elite. E quando ela chegava, as pessoas achavam estranho. Como assim? Uma mulher está vindo fazer uma foto? Era exatamente a outra coisa, né? Ela passou esse preconceito do outro lado. Apesar que a Anne Marie, ela nunca, como a Dulce Carneiro, que você muito bem descobriu, me mostrou isso naquela conversa do Miss, elas nunca
para elas, elas eram fotógrafas. Essa questão de ser fotógrafo, mulher ou homem, elas nem pensavam nisso, elas avançavam, né? Iam para frente, né? Mas, voltando ao assunto, agora vamos falar da Dulce, porque a Dulce já... vai ter uma conversa depois da Denise Matari e o Rubens sobre a Dulce, porque a Denise era amiga da Dulce e o Rubens está pesquisando ela, enfim. A Dulce é um caso incrível, né? Porque ela, bom, ela teve uma trajetória incrível. Ela começou fazendo retratos, né? Retratos sociais, depois ela fotografou muito artistas plásticos, e ela, num momento dado, ela enfim, se desencantou com a profissão depois de muitos anos, e ela destruiu o arquivo dela, que devia ser uma coisa... eu conversei com a assistente dela, ela era muito metódica, muito detalhista, e o arquivo dela era impecável. Ela trabalhou, fotografou as obras do Niemeyer, uma coisa incrível. Eu queria que você falasse um pouco sobre essa coisa de destruição de arquivos, né? No caso dela, e me parece que você já me falou que isso é uma prática não muito incomum dentro da mulher, da história da mulher na arte, enfim. Isso que você levanta é bem importante. Eu participei de um seminário sobre arquivos e mulheres, organizado pelo SESC, há mais ou menos 2 anos atrás, e justamente a conferência de abertura era de uma professora francesa, estudiosa feminista, que falava justamente sobre isso, né? Sobre o fato de que muitas mulheres destroem a sua produção. Não só artistas, como fotógrafas, né? E como você bem falou, a Dulce Carneiro, né? Mas também literatas, mulheres das mais diversas áreas, e que isso era muito recorrente. Isso me impressionou e me deixou alerta assim, para pensar essa questão, né? Quer dizer, por que isso é tão comum, é tão recorrente, né? E acho que isso coloca também uma questão importante para a gente que está interessado em buscar a produção dessas mulheres do passado não reconhecidas, porque nos aponta para lacunas irrecuperáveis, né? Então, esse primeiro passo, né, de resgatar as mulheres e fazer com que elas possam também compor essa história da fotografia é um primeiro passo extremamente importante. Mas eu acho que a gente tem que tomar cuidado também de não querer encontrar um novo Cartier-Bresson de saias, sabe? Porque, assim, fazendo aqui uma caricatura, Adorei. porque não vai acontecer isso, né? E eu sempre costumo falar com os interlocutores, com os alunos, de uma maneira geral, porque me parece que isso não é muito claro. Estudar gênero não é estudar mulheres, né? Estudar, quando você estuda gênero, né, a ideia é que você possa entender e problematizar as condições materiais e as desigualdades de oportunidades que se apresentaram para homens e mulheres nos diferentes momentos da trajetória e da história da fotografia, né? E o fato da gente trazer esses nomes desconhecidos é um primeiro passo importante, mas não necessariamente a gente vai conseguir fazer com que a produção delas seja extensamente conhecida, vide aí a produção da Dulce Carneiro, né? A gente vai estar trabalhando na perspectiva de uma história mais inclusiva, de fato, né? Mas essa inclusão é um primeiro passo. Me parece que é importante também a gente pensar em construir outras narrativas, sabe? Que não
vão transformar essas mulheres em heroínas, né? Elas foram personagens históricos, né? Historicamente determinados do seu próprio tempo, e elas criaram as suas estratégias para conseguirem exercer, né, as suas atividades, aí no caso, né, dessas 3 mulheres como fotógrafas, né? E houve muitas outras no Brasil antes disso, né? Eu tenho tomado conhecimento através da pesquisa de nomes como, por exemplo, a Fanny Volk, que foi uma fotógrafa que assumiu um estúdio fotográfico em 1904 em Curitiba. A Sofia Pretzel, que foi uma proprietária de estudo na cidade de Santos entre 1930 e 1960. A Judith Munk, que foi assistente do Kurt Klagsbrun no Rio de Janeiro, né? Então, a gente tem uma série, especialmente de fotógrafas imigrantes, que atuaram intensamente no campo da fotografia no Brasil, antes até da Alice Brill e da Hildegard Rosenthal, e sobre as quais não se fala, né, muita coisa, né? Mas, ao mesmo tempo, muitas delas foram fotógrafas de estúdio. E o trabalho de estúdio, seja para homens ou mulheres, em geral não é muito valorizado, porque é essa fotografia como ofício, não é essa fotografia como arte, né? Então, a gente tem que medir tudo, né? Quer dizer, se boa parte dessas fotógrafas que tiveram estúdio não são reconhecidas, os seus pares masculinos da mesma época, os seus contemporâneos masculinos da mesma época também não. Então, a gente tem que tomar cuidado, porque é uma história, né, uma inserção muito complexa e a gente pode cair em estereótipos muito facilmente, né? Eu gostei da história do Cartier-Bresson de saias. Sabe quem me veio à cabeça? A Vivian Maier, né? Ela tem um pouco, né? Uma descoberta, uma fotógrafa de rua, né? Autora, enfim. Agora, sobre a Anne Marie, tem mais uma questão, né? Que você sabe muito bem, a gente descobriu, né? Bom, você já sabia, né? Mas a gente está descobrindo que ela fez uma exposição no MASP em 1951, com 100 fotografias. O MASP era na 7 de abril ainda, né? Organizado pelo Fotoclube Bandeirantes, isso em 1951. E ela documentou tudo isso, tem um álbum, enfim. Ela, né, tudo isso está documentado no arquivo dela. Mesmo assim, em 1959, ela é tratada como um autor do sexo fraco, né? Quer dizer, ela que já era, a Anne Marie era uma estrela dentro dos fotoclubes mundiais, principalmente na América Latina, né? Mesmo assim, ela tem essa tratativa, né? Exatamente, são as contradições, né, dessa presença feminina, né? Basta lembrar aí do depoimento que você tomou do Germán Lorca, né? Ele pouco se lembra dessas presenças, porque realmente as mulheres eram invisibilizadas socialmente para esses fotógrafos, né? Não é um problema dele, né? Eu digo isso como uma prática, realmente uma prática social. E a descoberta dessa exposição em 1951, que ocorreu no MASP, ela é muito importante. Ela constava nos boletins, mas refletindo sobre ela e colocando em contexto, né, em relação às realizações, exposições, todo o circuito da fotografia ainda muito incipiente entre nós, mas que estava se constituindo, né, a gente vê que foi muito provavelmente foi a primeira exposição de uma fotógrafa em um museu no Brasil, né? Foi no mesmo ano da exposição do Geraldo de Barros, né, que foi uma exposição extremamente experimental do ponto de vista do design dos painéis, né, da expografia, como a gente chama hoje, né? Muito ligado a esse pensamento concretista que ele já vinha desenvolvendo naquele momento, né? Ao passo que as fotos que você levantou da exposição
Anne-Marie Henrich, mostram uma exposição muito bem comportada, né, das fotos montadas com passe-partout, naquele tipo de estrutura que era muito comum no ambiente fotoclubista. Mas, de fato, se a gente pensar uma exposição de 100 fotos, né, num museu como o MASP, que naquele momento estava se afirmando na cidade, né, me parece algo importante para a gente refletir, né? Porque a primeira exposição de fotografia no museu, ao que tudo indica, foi no Brasil, né? No museu nesse momento, né, moderno, foi a exposição do Thomas Farkas, que aconteceu em 1949, no MAM, né? Que funcionava no mesmo prédio que o MASP na sede dos Diários Associados, né? Foi a exposição chamada Estudos Fotográficos, que foi uma retrospectiva do Thomas Farkas, que também teve uma expografia de caráter mais experimental. Mas me parece que pensar essas exposições em conjunto é uma tarefa aí importante para a gente fazer, né? Quando eu descobri esse texto, essa crítica, essa forma, esse tratamento em relação às fotógrafas, eu pensei uma questão enfim, é a questão de até onde chega a modernidade e até onde chegava a modernidade e até onde o Fotoclube Bandeirantes realmente foi o berço da fotografia moderna. Isso é uma discussão muito longa, mas é só uma observação. Porque, na verdade, a questão da marginalização da mulher não era uma questão só do Fotoclube Bandeirantes. A própria Bauhaus limitava a Bauhaus, né, que é o berço da modernidade. As mulheres não podiam fazer o curso de arquitetura na Bauhaus. Por isso que elas acabavam fazendo cursos de tecelagem e até de fotografia, né? Eu sempre penso assim, a gente pensa na fotografia moderna, na vanguarda russa, na questão da Bauhaus, e aí vai para o Fotoclube Bandeirantes. E, na verdade, o Fotoclube Bandeirantes era um fotoclube amador, né, como todos os fotoclubes, formado por integrantes da classe média, empresários, profissionais liberais, tarará. E o modernismo é um movimento que não é só um movimento estético, que também é um movimento social, de contestação. E uma coisa que eu observo como fotógrafo, eu observei que no fotoclube assim, existia uma linha de fotografia que tinha uma visualização, entre aspas, mais moderna, ângulos, abstrações, mas que isso também acabou sendo um maneirismo dentro do fotoclube, né? Porque, por exemplo, eu nunca vi gente gostar tanto de cano de esgoto como os fotógrafos do fotoclube gostam. Todos eles têm uma foto de cano de esgoto, uma melhor, uma pior, foto de areia, foto de coisa. Inclusive, algumas das fotos das mulheres também têm essa questão, eram assuntos que se repetiam. Você não acha que esse modernismo do Fotoclube Bandeirantes tem um pouco de maneirismo também? Como é que você vê isso? Porque a gente está falando de 1940, né? Então, enfim, como é que você vê isso? Rapidamente, eu sei que não é muito o assunto da conversa, mas assim, tem a ver também com a questão do fotoclube, né? Quando a gente fala do Fotocineclube Bandeirante como berço da modernidade, eu acho que isso, no Brasil, né, eu acho que isso precisa ser reavaliado, né? Porque existem várias outras vertentes da fotografia moderna que aconteceram, às vezes, um pouco antes, às vezes concomitantemente, como a renovação do fotojornalismo moderno, né, que aconteceu na revista Cruzeiro, por exemplo, que veio se implantar a partir da atuação de fotógrafos como Jean Manzon, Henri Ballot, e vários outros fotógrafos estrangeiros que vieram para o Brasil. A gente tem também uma vertente de caráter mais humanista, se assim a gente pode dizer,
que foi trazida para cá por determinados fotógrafos, como Alice Brio, Hildegar Rosenthal, Marcel Gauthieron, Pierre Berger e assim por diante. Né? Então, são várias facetas dessa modernidade, desse modernismo na fotografia, né? Que eu acho que agora a gente já tem um certo amadurecimento dos estudos sobre a fotografia no Brasil que permitem a gente aprofundar um pouco melhor isso, né? E não dá para negar, né, que o Fotocine Clube Bandeirante realmente era um ambiente bastante conservador, né, do ponto de vista social, e que as experiências ali, elas, até certo ponto, eram muito padronizadas, porque elas respondiam a certas demandas, né, e a certos padrões muito próprios desse universo do fotoclube. Então, boa parte da produção desses fotógrafos, né, era resposta aos temas dos concursos mensais, aos temas que eram considerados adequados para um salão, e assim por diante. A gente consegue hoje já perceber com um pouco mais de nitidez essa certa padronização. Agora, dentro dessa padronização, evidentemente, houve, né, produções que tiveram uma criatividade maior, fotógrafos que tinham uma capacidade de, a partir daqueles temas pré-determinados, fazerem algo que fugia, né, do estereótipo, que fugia daquele enclausuramento ali. Tanto que foram fotógrafos, na sua maioria, que acabaram abandonando o Fotocine Clube Bandeirante, né? Como é o caso do próprio Lorca, que você citou, o Thomas Farkas, o Geraldo de Barros, que são fotógrafos que realmente hoje a gente reconhece como tendo um trabalho mais de cunho experimental, enfim, que conseguiram se sobrepor àquele universo tão padronizado, né? Mas eu costumo defender um pouco mais os fotoclubistas do Bandeirantes, especialmente nesse período aí dos anos 40, que eu acho que eles realmente ali tinham uma pesquisa mais viva, mais importante. Eu encaro isso como uma certa recriação das vanguardas, um aprendizado local em relação a certas questões em relação às quais a gente estava muito defasado, né? Mas, de fato, me parece que a partir de meados dos anos 50, esse certo academicismo, né, vamos dizer assim, que é percebido, inclusive, na época, começa a predominar. Uma surpresa para mim foi ter descoberto, há pouco tempo atrás, eu não sou um pesquisador, você sabe, as fotos do Mário de Andrade, né? Questão da década de 20, né? E o Mário de Andrade parece que era um cara que também comprava revistas de fotografia alemã, né? E as fotografias dele estão de uma modernidade e são quase 20 anos antes, né? Foi uma surpresa para mim descobrir isso. Enfim. Exatamente. Bom, Heloísa, a gente já conversou quase 1 hora. Exato. Você gostaria de acrescentar mais alguma coisa, não? Olha, eu acho que não, acho que eu falei tudo, né? Agora, tem uma coisa, Luiz, assim, que eu queria falar, assim, que é o começo de tudo isso, que realmente é verdade, né? Quando eu descobri esse texto, de fato, eu pensei em 2 mulheres mesmo. Pensei num monte, né? Mas, assim, você, e no oposto, a quilômetros-luz de distância, minha mãe, né? Porque minha mãe não teve nenhuma ligação com arte, uma dona de casa da classe média da Argentina, na metade do século passado, criou os filhos, cuidou do marido, como todas as mães dos meus amigos. Aí eu fiquei pensando, nossa, imagina se essas pessoas, essas mulheres, não todas, porque poderia ser que ela não tivesse interesse nenhum, mas quantas poderiam ter um interesse? Penso muito na Alice Kanji,
E quantas fotos poderiam existir, quantos filmes, quantos livros elas poderiam ter escrito, né? E no outro extremo está você, né? Que é uma mulher pesquisadora, bom, enfim, você sabe tudo, você sabe o teu lugar na história da fotografia do Brasil e a gente também, né? E você é uma mulher. Então eu pensei foi uma balança, sabe? Foi esse pensamento que levou a gente a fazer isso. Engraçado, né? Não, e é muito bonito, né? Também, Então, né? isso é muito bonito. Eu fiquei muito satisfeito, e é um trabalho que eu gostei muito, nós gostamos muito, e foi muito entusiasmador, e você se envolveu com a gente, foi muito bom, realmente. Ah, eu também adorei. Agradeço muitíssimo você ter pensado em mim, porque eu não teria parado para escrever sobre isso, né? Eu Uhum. esse texto como um embrião de alguma coisa que eu posso vir a aprofundar, né? Mas que trouxe muitas reflexões e o acesso que vocês me deram à documentação que vocês produziram, eu acho que foi muito generoso e eu também tenho só a agradecer. Bom, vamos encerrar essa conversa por aqui, agradecendo a participação da Heloíse Costa. Eu queria só dizer que esse projeto foi muito importante para nós. Nós nos envolvemos muito com ele, com a pesquisa, com a escolha das fotos, as trocas de informações foram muito ricas. E se esse projeto não poderia ter acontecido sem a participação das duas outras mulheres nada invisíveis, que são a Marcela Brandimarti e a Paula Vicelli, que são nossas parceiras na galeria. Aliás, elas estão por trás de tudo isso que está acontecendo agora. Enfim, e eu queria agradecer a todos vocês por terem participado e terem feito possível esse projeto.